Aleluia! Seja muito bem-vindo à nossa live Abundantemente Mais, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Com certeza Deus vai falar com você nessa live. Você vai ser tocado pela presença de Deus, o Espírito Santo vai mover agora mesmo com essa palavra poderosa que Deus vai liberar ao seu coração. Nós estamos compartilhando nesses dias desse Deus tão abundante em nos abençoar e estamos compartilhando esse livro aqui, Abundantemente Mais, que nós escrevemos, e nós estamos hoje no nosso 4º dia de live, de 21 dias, que nós vamos juntos aprender mais desse Deus abundante, que nos ama abençoar. Se você crê, diga amém. Chame aí as pessoas também para participar, né, dessa live, assim como eu vou fazer agora, colocar aqui, chamar alguns aí. Chama os primeiros que aparecerem aí na sua lista, faça um convite a elas, que vão com certeza serem abençoadas e edificadas em nome do Senhor Jesus. Bom, e hoje eu gostaria então de compartilhar, né, de algo tão poderoso da palavra de Deus, né? Então nós já compartilhamos que Deus é abundante em nos perdoar no primeiro dia, poderoso isso, sabemos que fomos perdoados, por isso nós podemos crer que Deus tem coisas boas e maravilhosas para nós. Falamos um Deus que ama nos presentear de uma forma abundante. O maior dos presentes foi o próprio Cristo sendo entregue por nós, e agora nós podemos receber tudo de graça, graciosamente com Ele. Falamos também ontem, foi uma live poderosa, profética. Você deve ouvi-la, se você não ouviu, com certeza foi impactante. Tivemos até a presença do pastor Ezequiel aqui conosco, lá de São Paulo, da Videira Interlagos. Foi uma grande bênção, e o que Deus fez, né, ontem, nós falamos que Deus, Ele abençoa abundantemente o trabalho de nossas mãos, e essa é a fé que temos, assim cremos e assim declaramos, e assim será em nome do Senhor Jesus. Mas hoje eu gostaria de compartilhar que Deus nos faz abundantes de alegria, aleluia, em meio às tribulações. Veja, Deus é um Deus que nos alegra, que nos enche de uma alegria sobrenatural, mesmo diante das circunstâncias difíceis. E talvez você pense, eu sou filho de um pai abundante, e às vezes você pensa que vai ter ausência de lutas, de pressões, mas não é verdade. Jesus mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos vencer, né? Bom ânimo significa não ter desânimo. Então, se está faltando ânimo, ou você está desanimado, é que está faltando, na verdade, você realmente se encher desse Cristo que te dá a força para vencer as batalhas da vida, porque são inúmeras. São inúmeras as tentações, as lutas, as pressões, as circunstâncias difíceis que nós passamos, na verdade. Talvez agora mesmo você está passando, talvez, lutas muito grandes na sua vida, mas eu quero declarar e profetizar em nome do Senhor Jesus que você verá esse Deus trazendo abundância de alegria mesmo no meio das lutas, né? Então, quando você lê na Bíblia essa palavra tribulação, atribulado, aflição, angústia, isso na verdade é uma palavra só, no original grego, que é tilipse, que significa ato de prensar, ou seja, pressão. Quando você vê a palavra lá, tribulação, aflições, é a mesma palavra que no português traduziu de outras palavras, mas é na verdade o ato de prensar. Em outras palavras, nós passamos pressões. Então, agora, nós podemos ter aqui a alegria do Senhor, e isso é poderoso, no meio da tribulação. Uau! Nós vamos falar ainda sobre o Deus da esperança, ainda nesses dias, porque o Deus da esperança vai nos encher de gozo e paz no vosso crer. Ou seja, até enquanto nós cremos, nós esperamos, nós podemos nos encher de alegria. Então eu tenho certeza que de fato Deus vai nos envolver de uma forma muito poderosa com a alegria dele, né? Eu gostaria então de ler um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então veja, é uma igreja que tinha a graça de Deus. Então as igrejas aqui da Macedônia,
elas estavam debaixo da graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. Ok? Então, presta atenção. Então, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia. Porque no meio de muita prova, muita prova de tribulação, ou seja, muita pressão, manifestaram abundância de alegria. Uau! Então eles estavam passando por muita pressão. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então vemos primeiramente Paulo mostrando quanto aquelas igrejas estavam debaixo do favor de Deus. Então tinha graça abundante sobre essas igrejas, ok? E ainda diz que essas igrejas estavam debaixo de muita prova de tribulação. Então veja, estar na graça não significa ausência de pressão. Estar debaixo da graça de Deus não significa que nós não vamos passar lutas, que nós não vamos passar dificuldades, que nós não vamos ter pressões na vida, porque Jesus mesmo disse que no mundo tereis o quê? Pressões, aflições. Mas tem bom ânimo. Eu venci, você vai vencer também, ok? Agora, no meio dessa pressão, a Bíblia diz que eles tiveram abundância de alegria. Só crente mesmo. Só crente pode se alegrar no meio de muita prova de tribulação, não é verdade? Você pode escrever aí, eu sou feliz no Senhor, sou alegre no Senhor. Você pode declarar isso em fé. Então, cuidado para não julgar aqueles que estão passando por pressões como se eles não tivessem a bênção de Deus e a graça de Deus. Porque lutas, pressões, não significam a ausência de graça de Deus, de favor de Deus. Ok? Porque essas igrejas, a Bíblia diz que eles estavam debaixo da graça, mesmo assim estavam passando por muita prova de tribulação, e com certeza, ao olharmos o contexto aqui, a grande prova de tribulação deles era financeira. Era falta de recurso. Aleluia! Glória a Deus, você escreveu aí. Sou alegre no Senhor. É isso mesmo, nós somos alegres no Senhor. Ok? Então, agora, até o ímpio consegue ter abundância de alegria quando tudo está bem. Mas quando as pressões da vida vêm, então somente aqueles que são cheios do Espírito Santo vão poder manifestar a abundância de alegria. Por quê? Porque é loucura para um descrente ver alguns crentes passando por uma maior luta e ainda se alegrar. Ainda participar de um culto e tá lá o crente pulando, dançando, celebrando a Deus, alegre, feliz, mesmo passando na adversidade. Então veja, olha o quanto que ser cristão nos dá um poder sobrenatural. Não é verdade? Deus pode nos encher de uma alegria mesmo passando por lutas, né? Mesmo passando por lutas difíceis. Então, para o ímpio, a alegria é o conjunto de coisas boas que estão acontecendo na sua vida naquele momento. Então, se estão acontecendo coisas boas, eles estão felizes, estão alegres. Mas se está tudo indo mal, então eles estão tristes, sem esperança, sem fé, ok? Agora, diferentemente do cristão, que é cheio do Espírito. Por quê? Porque mesmo passando por lutas e tribulações, ele consegue ter esperança. Ele consegue esperar e confiar e se alegrar no meio da tribulação. Uau! Isso é muito válido, isso é muito poderoso, né? Esses dias eu testemunhei, falei desse pastor, né? Lá da Bethel, Bill Johnson, que acho que mais ou menos um ano a esposa dele faleceu e ele enterrou ela no sábado, no domingo ele estava no culto. E até os próprios irmãos da igreja ficaram espantados por que ele estava lá no culto para adorar a Deus e para buscar o Senhor, né? E então, naquele momento ali, ele falou, olha, no céu não vai ter dor, no céu não vai ter luto, no céu não vai ter lágrimas, e nós vamos adorar a Deus. Nós vamos colocar o nosso coração diante dele, ver a grandeza dele e adorá-lo. Mas agora, nessa terra, quando a gente passa por lutas, por perdas, por sofrimentos, por luto, esse é o momento de nós honrarmos o nosso Deus, adorando Ele no meio da circunstância difícil. Veja a resposta, né, desse homem de Deus que conseguiu ver de uma maneira que muitos não viram, né? Enxergaram a grandeza de adorar ao Senhor, de buscar o Senhor e de ter um coração alegre mesmo diante das tribulações. Então, não fique procurando motivos para não estar alegres, porque com certeza você vai encontrar. Então, olha, eu dou aqui uma advertência, porque se você for olhar para o seu lado, é fato que você vai, ou para você mesmo, você vai perceber que você vai encontrar coisas que não estão muito bem na sua vida.
E pode ter certeza que aquelas coisas vão começar a trazer tristeza no seu coração. É por isso que nossos olhos têm que estar no Senhor. Porque com certeza você vai encontrar as suas falhas, você vai encontrar defeitos, você vai encontrar situações que você ainda não venceu, você vai encontrar circunstâncias que não mudaram ainda, você vai ver coisas que você não alcançou, né? Coisas que você não tem ainda. Então se você for procurar motivos, com certeza você vai achar para viver triste. Com certeza. Mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está nele. A sua esperança está no Senhor. E ele pode ser, com certeza, a sua alegria. Então nem sempre as coisas estão indo como nós gostaríamos, não é verdade? Então é muito fácil achar coisas nas nossas vidas que vão nos desanimar e nos entristecer. E mais ainda, temos um inimigo que está sempre mostrando o que a gente não conquistou ainda. O que a gente não tem ainda. Mostrando nossas fraquezas, mostrando nossas debilidades, mostrando o quanto nós somos falhos, mostrando o quanto nós precisamos melhorar, não é verdade? Então veja, ainda tem um acusador que tenta ainda trazer tristeza no nosso coração. Mas em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que você vai viver uma vida cheia da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. E como Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a sua fonte de alegria não são coisas, não são conquistas humanas. A sua fonte de alegria é uma pessoa, é Cristo. Cristo é a sua fonte de alegria. Aleluia! Glória a Deus. Você pode declarar isso? Cristo é minha fonte de alegria. Aleluia! O que move o seu coração tem que ser esse Cristo. Uau! Pastor, mas ainda está ruim, circunstâncias estão difíceis na minha vida, eu não sei o que fazer, mas pode ter certeza, no meio da grande prova de tribulação, aquela igreja manifestou abundância de alegria. Então se aquela igreja, no meio da pobreza, no meio da luta e da escassez, eles conseguiram se alegrar e ver maior riqueza no Senhor, então você pode também, se você tem a graça, se você tem o favor de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Olha, temos aqui o pastor Renan, grande amigo, amado, aqui comigo. Amém, pastor Renan, estamos aqui. Cristo é a nossa fonte de alegria. Aleluia, aleluia. Então eu sei que nem sempre temos tudo o que queremos, nem sempre as coisas estão como as coisas que nós gostaríamos que fossem, mas não deixem de crer num Deus abundante e nos dá alegria no meio das tribulações. E eu vou te dizer, no meio da profunda pobreza deles, eles deram maior valor a Cristo do que ao dinheiro. Porque eles tinham tudo para viverem tristes por falta de recurso financeiro. Mas eles viram que tinha mais valor Cristo do que o dinheiro. Quando nós ficamos tristes pela nossa falta, nós estamos desprezando o maior valor que nós temos, que é Cristo, que é a maior de todas as riquezas. Mas aquela igreja encontrou alegria no meio da profunda pobreza. Olha, não é qualquer tipo de pobreza, é na profunda pobreza. Eu nem sei o que é isso. Mas se eles conseguirem encontrar alegria e deram mais valor a Cristo do que o dinheiro, então nós podemos também. Amém? Estamos juntos? Eu sei que a gente fica triste quando a gente não tem. Fica ou não fica? Quando tem a falta, quando consegue pagar as contas, isso é ruim. Nos entristece. Mas nós temos que aprender a buscar o Senhor, a se alegrar no Senhor e com certeza a crer que Deus vai abrir as portas, né? Então, quantos de nós às vezes murmuramos e nos entristecemos pela falta de alguma coisa que ainda não recebemos? Então, agora, quem conheceu a verdadeira riqueza, que é Cristo em nós, não se abala pela falta de riquezas nessa terra. Porém, mantém sempre o coração grato e alegre por tanto favor recebido por meio de Jesus Cristo. Olha só o que Paulo também ele fala, né, lá em Colossenses 1, versículo 24. Agora me regozijo, ou seja, me alegro nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que me resta das aflições de Cristo, as pressões de Cristo, na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, Paulo está sofrendo pelos irmãos, e dizendo, eu me regozijo, eu me alegro. Oh meu Deus, ajuda-nos a ter essa graça abundante, de fato entender que nossa alegria é o Senhor. E mesmo que nós estamos passando as pressões por causa do reino de Deus, nós deveríamos se alegrar. Então, se regozijar significa estar extremamente alegre, né? E ele alegrava
porque estava sofrendo por causa dos irmãos, né? Mas às vezes nós estamos reclamando dos irmãos. Às vezes nós estamos murmurando dos irmãos. Ao invés de se alegrar por estar sofrendo, como Paulo diz, de novo, sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então veja, vida cristã não significa ausência de lutas, viu? De pressões. Nós vamos passar por essas pressões, mas pode ter certeza, nós vamos crescer e nós vamos avançar com cada uma dessas pressões que nós passamos para vermos a glória de Deus se manifestando. Então, em todas as suas cartas, vemos Paulo mostrando a sua alegria no Senhor. Aos Romanos, ele escreve que ele se gloria nas tribulações. Uau! Que bênção passar por tribulações, porque elas trariam esperança em Cristo. Experiência e esperança em Cristo. Aos Coríntios ele escreve que sente maior prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele também aprendeu que quando ele é fraco, então é que ele é forte. Aos Filipenses ele escreveu para que se alegrassem sempre no Senhor, ainda repetiu, se alegrem no Senhor, ou seja, Jesus é a fonte da alegria. Então você vê Paulo sempre dizendo à igreja o quanto ele se alegrava, mesmo no momento das tribulações, dos sofrimentos, das pressões. Então veja, eu sei que às vezes as pressões nos entristecem, elas batem na porta, mas elas não devem permanecer, você entende? Então veja, as tribulações e as tristezas realmente aparecem, as angústias aparecem, mas elas não devem ser uma permanência, elas devem somente passar, porque no momento da tribulação você pode ir para o seu quarto e adorar o Senhor, né? Aqui, acabou de entrar aqui o Fábio. Fabinho é um homem de Deus, um adorador. Sabe, entra para o seu quarto, vai adorar o Senhor. Vai buscar o Senhor, vai exaltar o nome do Senhor no meio das tribulações, no meio das lutas, né? Esses dias, né, eu tô vendo aqui, o Josiel entrou, esses dias perdeu o filho. Uau! O filho já é aí, talvez, com 26 anos, se eu não me engano, 28. Você sabe, é uma dor enorme. Mas de repente eu estava aqui com a família e eles adorando a Deus, fizeram um culto de agradecimento, de adoração ao Senhor, no meio dessa tribulação. Poderia estar murmurando, falando, cadê Deus? Deus que não fez um milagre, Deus que não ouviu minha oração, Deus que não tirou meu filho daquela situação, Deus que permitiu que ele partisse, mas está aí, ó, está assistindo uma live, aqui, dizendo amém. No meio da tribulação, no meio da pressão, no meio da perda, adorar o Senhor só pode ser cheio do Espírito. Só quem é cheio do Espírito pode se alegrar e pode ter a abundância de Cristo no meio da perda, no meio da luta, no meio da dor, no meio do sofrimento. Então, irmãos, Deus não quer apenas que nós tenhamos uma vida cristã apenas de aparência, mas de realidade. E a realidade é formada debaixo de pressão. Então veja, o carvão mineral, que é aquele mineral, ele só se torna um diamante depois de muito fogo e de muita pressão debaixo da terra. Mas daqui a pouco aquilo ali vai produzir uma pedra preciosa. Deixa eu te falar, as grandes tribulações que você está passando esses dias é para Deus fazer de você uma pedra preciosa, uma pedra que parece com Cristo. Por isso que dá resposta no meio da fraqueza, no meio de quando você não entende nada porque está passando por aquela situação, quando as coisas não mudam. Isso honra e glorifica o nome do Senhor. Isso glorifica o nome de Jesus. Então eu queria que você desse glória a Deus, não é quando tudo está bem, mas eu queria que você desse glória a Deus no momento em que tudo está ruim. Porque é nessa hora que o mundo espiritual é abalado. Sabe por quê? Porque quando Jó perdeu tudo, ele ficou um momento sim chateado, um momento ele se indignou com aquela situação. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que ele prostrou e adorou. E teve um momento depois que ele teve uma experiência tão forte com Deus, tão maravilhosa, depois daquelas perdas todas, que ele falou, olha, eu falei do que eu não sabia, mas agora meus olhos te veem, eu me abomino e me arrependo. Então, e eu aprendi algo, e Jó fala, eu bem sei, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você sabe de uma coisa, depois que a gente passa por uma grande luta, muito grande, muito desafiadora, nós temos que chegar à conclusão que Deus pode fazer tudo, até permitir a luta nas nossas vidas. Mas quando Deus permite a nossa luta, não é para o fim, mas é para o crescimento, é para o avanço, é para a multiplicação. Depois que Jó se rendeu e falou, Senhor, eu sei que tudo podes. O Senhor pode fazer tudo que o Senhor quer, inclusive permitir a perda de tudo que eu perdi. E naquele momento, ele honrou o Senhor, orou pelos seus amigos
e Deus restituiu em dobro, em dobro. Eu quero dizer, a sua perseverança em honrar o Senhor, a sua persistência em seguir o Senhor, a sua atitude de continuar buscando o Senhor em meio à crise, em meio a não saber o que você está fazendo, com certeza vai honrar e vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Uau! E eu creio que Deus tem mais, muito mais para você. E eu creio que você vai ver a grandeza e a glória do Senhor, né? Filipenses 4, versículo 11, diz assim: digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso Paulo está dizendo. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Você pode declarar isso em voz alta aí? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Você pode repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. Uau! Então veja, quando que Paulo aprendeu que tudo posso naquele que me fortalece? Depois que ele passou momentos de escassez, momentos de falta, de abundância também. Vários momentos na vida dele, ele aprendeu que tudo ele pode em Cristo, até mesmo passar pelas circunstâncias difíceis. Então deixa eu te dizer, tem um Deus que te faz vencer. Tem um Deus que te capacita, que é abundante de dar força no meio das tribulações, das lutas, né? No livro de Atos, também os apóstolos sendo presos por causa do evangelho de Cristo, e eles continuavam pregando. E quando depois que eram soltos ali, eles continuavam pregando. E estavam até mesmo se alegrando por ter sido afrontado e açoitado por causa do nome do Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Atos 5, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, ou seja, tendo uma extrema alegria por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, que é o nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo, mesmo ameaçados de morte. Eles se alegraram, porque eles foram considerados dignos de receber as afrontas que Cristo também recebeu. Uau! Só alguém cheio da graça e do Espírito Santo é que pode permanecer assim, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E eles saíram então extremamente alegres, mesmo diante das tribulações. Então deixa eu dizer, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Aleluia! Então você pode se alegrar nesse Deus que é pleno, que traz alegria. Então o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça é porque somente por causa do sangue de Jesus é que nós podemos ter paz com Deus. E uma vez que eu tenho paz com Deus, então eu posso ter a alegria do Senhor. Aleluia! Então você já foi perdoado, você já foi livre da culpa, você já foi livre da condenação, você pode ter a paz de Deus, e a paz de Deus também vai trazer você alegria, né? Por isso eu digo que o Senhor é a sua fonte de alegria. Você pode se alegrar nele todos os dias e viver uma vida abundante, cheio de alegria e cheio de paz, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Aleluia! Quantos estão alegres aí no Senhor, digam amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu espero que o seu coração realmente se encheu de alegria e de paz e de vida enquanto você ouvia essa ministração, porque lembra, a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Cristo. Então você gera fé no coração, e aí você confessa, aí você declara que a alegria do Senhor é a minha força, que a alegria do Senhor é o meu sustento, que a alegria do Senhor é tudo que eu preciso. Ele é a minha fonte, Ele é tudo que eu preciso. Então, aprenda logo essa lição. Peça para Jesus te ajudar a ser feliz e alegre em toda e em qualquer circunstância. Eu não estou falando que você está satisfeito, que você quer viver uma vida ruim. Não, nada disso. Mas eu estou dizendo que você vai confiar nele, que a sua sorte vai mudar. E enquanto não chega o milagre e a provisão e as portas abertas, você vai continuar feliz e alegre no Senhor, diante das circunstâncias que você tem passado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não combinei com o Renan, mas se ele falar que pode entrar online aqui e orar por nós,
Me dá um ok aqui, Renan. Aí eu te chamo e ele vai orar por nós, liberar uma palavra de vida. Mas se não tiver preparado, não tem problema não. Né? A gente combina outro dia. Em nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, é muito bom ter amigos, né? Amigos pastores que vêm aqui também nos ouvir, né? Eu me sinto honrado de tê-los aqui também. E eu sei que são homens de Deus, mas de qualquer jeito eu já chamei o Renan, né, para um desses dias ele aparecer aqui pra gente ter um tempo juntos e conversar e liberar uma palavra de vida sobre vocês em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus é bom. Olha, continuamos então a nossa live amanhã, todos os dias, vão ser 21 dias até dia 10 de novembro, ok? Às 7 horas horário aqui dos Estados Unidos, 8 horas horário do Brasil, né? Dia 3 de novembro, já vou falar desde já, vai mudar o horário aqui, horário de verão aqui nos Estados Unidos, então você vai começar a ver a live às 9 horas da noite aí no Brasil, ok? Para quem tá no Brasil, e aqui vai ser às 7, mas só no dia 3 de novembro, mas eu vou avisar vocês aí. E eu estou fazendo uma live todos os dias às 5h50 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 6h50 horário do Brasil, que também vai mudar dia 3 também, vai ser diferente, vai começar a ser agora 7h50 no Brasil, a partir do dia 3 de novembro, tá bom? Tamo juntos. Lembre-se sempre de mandar o testemunho pra gente daquilo que Deus tem feito, né? Eu tenho ouvido alguns testemunhos de Deus tem surpreendido. Ontem mesmo, a pessoa falou, olha, eu recebi um presente de Deus, fui surpreendido com o presente de Deus na nossa família. Então Deus está fazendo. E lembra, nós vamos até o dia 31, né, na live pela manhã, porque cremos que ainda esse ano de 2024 nós vamos ver o que nós nunca vimos e vamos experimentar o que nós nunca experimentamos em o nome de Jesus. Olha o Edivaldo Marcos aqui, que bênção, meu irmão. Que bênção, um monte de ver aqui, glória a Deus, aleluia. Irmãos, às vezes não dá para eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, né? Até porque essa live fica gravada e outros depois vão escutar, mas quer dizer que eu amo vocês, agradeço a Deus por vocês estarem aqui comigo até agora. Se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar, compartilhe com alguém, eu vou deixar gravado aqui, você vai compartilhar, você vai enviar para alguém em nome do Senhor Jesus e outras pessoas vão ser abençoadas com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Você foi abençoado? Deixa aí o seu amém. Aleluia. Glória a Deus. Até amanhã, irmãos. Um grande abraço. Amo vocês.